Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, e ele é ditado pelo espírito André Luiz, nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás, nós estávamos fazendo o estudo desse capítulo que era o Evangelho feito no ambiente rural, onde nós vimos que até os animais, eles eram atraídos ali por uma sintonia, naquelas proximidades. Então, aquelas forças magnéticas desconhecidas, elas atraíam a todos. E nós vamos, então, passar nessa semana para o estudo do capítulo 43, antes da reunião. Lembrando que André Luiz, ele sempre ressalta a importância dos trabalhos feitos, a seriedade que tem que ser feita nesses trabalhos antes das reuniões mediúnicas. Então, vamos lá ao capítulo 43, a leitura dele. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Então é aquilo que falamos, o preparo. Quando nós chegamos à casa espírita, o preparo lá está sendo feito bem antes, pela parte espiritual, pela parte material, os trabalhadores que chegam lá para encher copinhos de água, para fazer a limpeza do ambiente, né? O ambiente físico. Então, tudo isso acontece com antecedência. E continuando, observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, Aniceto, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples, o Aniceto está falando. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Então, quando o preparo é grande, o êxito também vai ser grande. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Então está dizendo aqui que a reciprocidade vai ser na medida daquilo que ofertamos. Se ofertamos uma seriedade, então nós vamos atrair entidades maiores. Quando nós não agimos com seriedade, então nós vamos atrair o quê? Espíritos menos sérios para isso. Tudo é uma questão de sintonia. E continuando, onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Então, Dona Isabel, aqui no caso, era séria, né? Era uma trabalhadora que tinha um esforço assim que dedicava aquele esforço edificante, né? E aí o que tem? O que acontece? A atividade do bem irá chegar naquele local. Como nós vimos até agora, todas aquelas entidades são atraídas para lá. Calara-se o bondoso amigo.
Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Então, aqui o Aniceto vai explicar, porque o André Luiz ele ficou perplexo, né, com aqueles irmãos que dividiam a sala e utilizando faixas fluídicas para tudo aquilo, toda aquela preparação. E ele vai dizer: esses amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores espirituais, né? E torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Então, para que a residência física de Dona Isabel não fosse afetada, porque ela era bastante séria, então, os companheiros espirituais, eles estavam fazendo aquelas divisões magnéticas, para que aqueles espíritos em sofrimento que ali seriam trazidos, eles não contaminassem o ambiente daquela casa, daquele lar. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Então, o magnetismo representa para eles, nos trabalhos ali, uma força preponderante. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos era indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Então isso já vem desde o Antigo Egito, né? Que eles não ignoravam a necessidade desse magnetismo. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Esse núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material. Então, a casa lá era bem pequena, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Então, ali, apesar do tamanho físico, que era bem pequeno, ele era considerado uma oficina de nosso lar, né? Então, muitos trabalhadores do bem iriam ali, muitos espíritos superiores, atuar, né? Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, a filha dela, né? Noutra ordem de serviço, chegaram ao salão dispondo arranjos diferentes. Então, a Isabel e a filha já estavam também atuando com antecedência naquele local, só que fisicamente, no local físico. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após, alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Então, logo depois desse preparo, né, minutos além das 18 horas, já chegaram aqueles necessitados.
Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Então, se os encarnados conseguissem visualizar o quadro de sofrimento daqueles que eram trazidos ali, eles se comportariam de uma forma mais efetiva. Eles seriam bastante sérios ao perceber todo aquele sofrimento que ali estava sendo trazido. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, dos trabalhadores, que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Então, aqui eles estão falando da seriedade que todos deveriam ter, tentando visualizar um pouco do outro lado, do sofrimento que estava acontecendo ali e dos trabalhos que estavam sendo feitos tão sérios antes de serem trazidos aqueles espíritos em sofrimento. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Então, os rostos espirituais, né? Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos grupos, seguidas de orientadores fraternais. Então, eles eram trazidos por orientadores fraternais. Pareciam cadáveres, erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos estropiados, segundo o símbolo evangélico. O evangelho não fala tanto dos coxos estropiados, então ali estava acontecendo uma visão real desses coxos estropiados, através daqueles espíritos que estavam chegando lá. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Então, eles queriam se melhorar, mas eles não sabiam nem como iniciar aquela tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Então, aquele agrupamento, né, regido lá por Dona Isabel e Isidoro, né, seu marido desencarnado, seria um agrupamento mas destinado àquilo. Ele tem a sua finalidade, ele não é menos importante que outros locais que possam levar lá espíritos criminosos, odientos. Ali eram apenas os sofredores, mas você tem que saber onde levar esses espíritos, né? Cada um com seu drama, cada um com sua necessidade, você tem os locais apropriados que lidam com aquilo. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Então, todos os espíritos necessitados em sofrimento, bastante sofrimento, na parte aqui como estão falando de doenças, né? Podem até ser imaginárias essas doenças, né? Que são
na verdade, mas eles estão lá como se sentindo encarnados, né? Da mesma maneira que estavam aqui na Terra, sofrendo pelas dores, pelas angústias, pelas feridas, né? Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Então, todos eles estão se sentindo encarnados e enfermos. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, pessoas que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Aproximam-se, apaixonam-se pelos diagnósticos exatos. Acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Então, as pessoas querem saber o porquê, a razão, estudam nos livros, exigem dos médicos a seriedade para aquilo que elas estão sentindo. Sobrevindo a desencarnação, quer dizer, vindo depois uma desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante da doença. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, elas são carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então, é aquela mania de doença, né? Aquela seriedade, aquela importância que o corpo físico tem para elas. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. Então, isso tudo é o individualismo que nos carrega a todos ainda. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagar por esse preço alto. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis, que é o da universalidade, que é o de se preocupar com o outro, né? É aquele individualismo latente que ainda temos. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Então, nós levamos a nossa inferioridade, aquele mundo individual, egoísta, pessoal ainda. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração, submeteu-se-lhe ao império dessa adoração. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico. Temos que cuidar do nosso corpo, que funciona para nós como um vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Então, não combinam, né? O viciar a mente com o cuidar da saúde, é diferente. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, um número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz alta. Depois de longa pausa,
Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o fim dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Então, ali vão começar os trabalhos da noite, né? No caso da noite. Então, nós vimos aqui esse capítulo 43, que André Luiz sempre ressalta para todos nós, e ele é riquíssimo, o preparo antes dessa reunião, né? E ali, nesse capítulo, é mostrado o quê? A movimentação espiritual que vem antes a uma reunião mediúnica, tanto na parte física, né? Como na parte espiritual, através daquelas faixas magnéticas, né? Que são colocadas para quê? Para que a residência física, que no caso da Dona Isabel, não sofra nenhuma consequência daquela inferioridade, né? E há um alerta também à hipocondria nesse capítulo. Hipocondria que é aquela mania de doenças, né? Então, a todas aquelas pessoas que cultivam com fervor a doença física, existe um alerta aqui, né? Nós temos que dar a importância devida, nos cuidar, mas não viciar a nossa mente com essas doenças, né? E, bom, por hoje nós terminamos o estudo desse capítulo e daqui a 15 dias nós nos comprometemos a estudar o próximo, dar continuidade a esse estudo, né? Fiquem com Deus e até lá.